Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo das funções e na aula de hoje nós vamos estudar a inversa de uma função. Mas para entendermos a inversa de uma função, como determinar uma função inversa de outra, ou para sabermos se uma função é invertível, nós precisamos antes relembrar os conceitos de função injetora, sobrejetora e bijetora. Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui relembrando o que é uma função injetora. Atenção, o que seria uma função injetora? Pessoal, uma função injetora ou injetiva é quando elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Veja bem, aqui este primeiro exemplo. Nós temos aqui o conjunto A, os elementos do domínio são 1, 2 e 3. Os elementos do contradomínio são 2, 4, 6 e 5. A imagem do 1 é o 2, a imagem do 2 é o 4 e a imagem do 3 é o 5. Se cada elemento do conjunto A tiver uma imagem diferente no conjunto B, esta função pode ser classificada como injetora. Em outras palavras, eu não posso ter um elemento do segundo conjunto casando com 2 do primeiro conjunto. Se isto acontecer, a função deixa de ser injetora. Então veja que neste caso aqui, esta primeira função é uma função injetora ou injetiva. No segundo item, também aqui neste segundo caso, que leva o conjunto C no conjunto D, percebam que cada elemento do conjunto C tem um correspondente diferente no conjunto D. Também é uma função injetora, tá certo? Já este terceiro caso aqui, percebam que o 1 e o 2 é um contra-exemplo, na verdade. Para a gente entender bem o que é uma função injetora, é importante ver um contra-exemplo. Por que que esse caso não é uma função injetora? Porque os elementos 1 e 2, ambos estão fazendo o par ordenado com 1. Ou seja, tem um elementinho aqui do segundo conjunto, do contradomínio, que é a imagem de mais de um elemento do primeiro conjunto do domínio. Em outras palavras, dizendo assim de uma forma bem simples, tem um elemento do segundo conjunto que casou com 2 do primeiro conjunto. Se isso acontece, a função deixa de ser injetora. Olha, podem sobrar elementos na função injetora ou não, mas o que não pode acontecer para a função não ser injetora é ter um ou mais elementos do primeiro conjunto casando com mais de um elemento do segundo conjunto. Fui claro? Se eu tiver assim, ó. Esta função aqui, pessoal, é injetora. Ela não é injetora por quê? Porque o A e o B ambos estão fazendo par ordenado com o X, tá certo? Não é porque não sobra elemento. Para não ser injetora, o que faz uma função ser injetora? Elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Agora vamos para a segunda classificação neste aspecto. O que é uma função sobrejetora ou sobrejetiva ou uma sobrejeção? Também posso chamar de sobrejetiva ou dizer ainda que é uma sobrejeção. É quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio, ou seja, todo y é imagem de algum x do domínio. Dizendo de uma forma bem simples, uma função será sobrejetora se todos os elementos do segundo conjunto estiverem casando. Ó. Aqui o 1 casou com 1, o 2 com o 2, o 4 com o 2 e o 3 com o menos 3. Pessoal, todos com o menos 1, né? Todos os elementos do segundo conjunto fizeram par ordenado. Ou seja, não sobrou nenhum elemento no segundo conjunto. Quando isto acontece, quando não sobram, quando todos os elementos do segundo conjunto fazem par ordenado, a função é sobrejetora. E eu vos pergunto, essa função porventura seria injetora, pessoal, essa que leva A em B? Não, não por quê? Porque o elemento 2 está fazendo par ordenado com o elemento 2 está fazendo com o 2 e com o 4. Então ela não é injetora, mas ela é sobrejetora. Essa daqui, ó, essa função aqui, será que ela é sobrejetora, pessoal? Para ser sobrejetora, o que tem que ocorrer? Creio que todos já entenderam. Para ser sobrejetora, não podem sobrar elementos nesse conjunto, sem casar. O 11 está casando? Tá.
O 2 está casando, sim. O 3 está casando. Eu estou usando aqui o termo casando no sentido de formar esse parzinho ordenado, né, pessoal? De ser imagem de algum elemento do domínio. Então, todos fizeram um par ordenado. Como não sobram elementos, ela é sobrejetora. Mas, porventura, ela seria também injetora, esta função? E por quê? Sim ou não e por quê? Essa aqui não é injetora. Ela é sobrejetora, mas ela não é injetora. Essa aqui é sobrejetora, e se vocês observarem com atenção e lembrarem do conceito que estudamos agora há pouco, que diz que uma função é injetora quando cada elemento do domínio tem uma imagem diferente no contradomínio, ou seja, nenhum desses elementos casa mais de uma vez, essa função também poderia ser classificada, pode ser classificada como injetora. Ela é, ao mesmo tempo, sobrejetora e injetora. Já este terceiro caso aqui, pessoal, este último, amiguinhos, esta função aqui, pessoal, você olha no segundo conjunto para classificar isso. Ela é sobrejetora? Sim, não e por quê? Se pensarem um pouquinho, vocês verão que a resposta está aqui nesse set. Ela não é sobrejetora. E por que ela não é sobrejetora, professor? Óbvio, porque nós dissemos que a função sobrejetora não podem sobrar elementos no segundo conjunto, sem fazer par ordenado. E aqui está sobrando o 7. Então, ela não é sobrejetora. Então, ela seria injetora, já que não é sobrejetora? Nesse caso, também não é injetora. Por que não é injetora? Porque o 8 está fazendo par ordenado com 2 elementos. Também não é injetora. Eu quero que vocês percebam o seguinte, pessoal. Essa classificação de injetora e sobrejetora, e aí nós vamos ver o próximo, que é a bijetora, ela não é uma classificação fechada. Fechada em que sentido? Nem toda função é obrigatória ser uma dessas três coisas, ser injetora, sobrejetora ou bijetora. Existem funções que são injetoras, existem funções que são sobrejetoras, existem funções que são simultaneamente injetoras e sobrejetoras, por isso chamado de funções bijetoras, falaremos agora adiante, e existem funções como este caso aqui, que ela não é sobrejetora, porque sobra elemento, e não é injetora, porque tem um elemento casando mais de uma vez. E aí, para fechar esta classificação, nós falaremos agora das funções bijetoras. O que é uma função bijetora ou bijetiva? Uma função é bijetora ou bijetiva quando ela é simultaneamente injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Neste caso, nós dizemos que há uma correspondência biunívoca. O que significa isso, professor? Biunívoca significa que cada elemento do conjunto A, do domínio, corresponde-se a um único elemento do contradomínio e vice-versa. Vice-versa, cada elemento do contradomínio corresponde-se a um único elemento do domínio. Veja bem, analisemos esta primeira função. Pessoal, será que ela é injetora? Qual é o conceito de injetora? Lembrem-se que vocês têm que olhar se os elementos do segundo conjunto casam apenas uma vez. O menos 1 está casando apenas uma vez, o menos 2 apenas uma vez e o menos 3 apenas uma vez. Então, ela é injetora sim. E ela é também sobrejetora simultaneamente. Todos os elementos de B estão casando uma única vez? Sim. Ou melhor, todos estão casando, para ser sobrejetora só precisam estarem casando. Sim. Então, ela é também simultaneamente sobrejetora. Então, ela pode ser classificada como bijetora. Tá certo? Bijetora por quê? Porque bijetora vai unir os dois conceitos. Todos os elementos de B têm que casar e casar uma única vez. Veja que há uma correspondência biunívoca. Cada elemento de A casa uma única vez com o elemento de B e cada elemento de B casa uma única vez com o elemento de A. Então, esta é bijetora. E por que nós estamos estudando isso? Porque apenas as funções bijetoras são invertíveis. Eu só posso inverter uma função se ela for uma função bijetora. Tá certo? Agora vamos para cá, para esse caso. Vamos analisar esse caso aqui, ver se a gente compreendeu bem os conceitos. Amiguinhos, essa função aqui ela é injetora, bijetora ou sobrejetora ou nenhuma dessas coisas? Veja que sobra um elemento, ela já não é sobrejetora. Os elementos que estão casando, casam uma única vez, então ela é injetora. E aqui, pessoal, aqui não sobram elementos,
Por não sobrar elementos, ela é sobrejetora. Mas ela é injetora para a gente classificar como bijetora? Claro que não, porque o 8 está casando mais de uma vez. Então, a gente chega à seguinte conclusão, pessoal. Apenas as funções, atenção para esse teorema. Uma função admite inversa, ou seja, pode ser invertida, é invertível, se e somente se ela é bijetora. O que significa o se e somente se? Significa que se ela admite inversa, ela é bijetora. E que se ela é bijetora, é porque admite inversa. Toda função bijetora pode ser invertida e toda função que pode ser invertida será bijetora. Mas afinal, professor, como é que a gente determina a inversa de uma função? Vamos tomar este exemplo aqui para deixar bem claro como devemos proceder para determinar a inversa de uma função. Considere a função f de x igual a 2x mais 1. Para determinar a sua inversa, primeiro nós vamos trocar x por y e depois vamos isolar o y. Vamos deixar mais claro fazendo esse passo a passo aqui para vocês. Nossa função é a função f de x igual a 2x mais 1. Nós queremos determinar sua inversa. Atenção, uma das formas de representar a inversa é representando dessa forma, ó, f elevado a menos 1 dx. Quando a gente usa essa representação, f a menos 1 de x, nós estamos falando da inversa dessa função. Para determinar a inversa, lembrem-se que f de x é a mesma coisa que y. Eu estou só reescrevendo a função usando aqui o y. Tanto faz f de x como y. E aí nós vamos proceder do seguinte modo. Deixa eu até mudar a cor aqui para facilitar a visualização. Esta é a função original, nós queremos determinar sua inversa. Nós vamos inicialmente trocar y por x e x por y. Substitua y por x e x por y. E depois isolaremos o novo y. Vai ficar, ó, no lugar desse y fica x e no lugar do x fica y. 2y mais 1. E agora a gente joga o y para o primeiro membro para voltar a ficar com um formato desse tipo, para isolar o y. O 2y está positivo, vem negativo, fica menos 2y. O x está positivo, vem negativo, menos x. O 1 estava aqui, permanece aqui. Multiplicamos por menos 1 para esse termo ficar positivo. Vai ficar 2y igual a x, menos por menos mais e mais por menos menos, x menos 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo. O y vai ficar igual a x menos 1 sobre... O 2 está multiplicando, passa dividindo todo mundo. Logo, f a menos 1 dx será igual a x menos 1 sobre 2. Ou seja, a inversa dessa função, f de x igual a 2x mais 1, é x menos 1 sobre 2. Ficou claro, pessoal? Creio que tenha ficado claro. Vamos deixar mais claro ainda, trabalhando mais um exemplo. Me acompanhem. Vamos tomar aqui esta função, esse exemplo 2. A função é f de x igual a x menos 1 sobre 3. Vamos determinar a sua inversa, f de x igual a x menos 1 sobre 3. Vou representar logo com o y. Y igual a x menos 1 sobre 3. Esta é a função original e nós queremos determinar f a menos 1 de x, ou seja, a inversa desta função. Primeiro passo, como nós já vimos, consiste em substituir o y por x e o x por y sobre 3. Aqui embaixo desse x teria o que, porventura, pessoal? 1, né? E aí a gente faz aquele produto dos extremos igual a produto dos meios, a multiplicadinha em cruz. Uma vez y é y, uma vez menos 1 é menos 1. E aqui, x vezes 3, 3x. O 1 está diminuindo, passa somando, portanto, y igual a 3x mais 1. E a inversa aqui, nesse caso, desta função, f a menos 1 dx é igual a 3x mais 1. Ficou claro, pessoal? É bem simples, né? Vamos olhar aqui o outro exemplo. Vamos trabalhar mais este exemplo por obséquio. Y igual a 1 sobre x menos 3. Atenção, nós queremos agora determinar a inversa dessa função aqui, ó. Y igual a 1 sobre x
menos 3, nós queremos a sua inversa, FA menos 1 de x, para este caso aqui, ok? Acompanhem comigo por obséquio, por favor, vamos lá, vamos aqui, ó. Primeiro, vamos, atenção, primeiro, tomar de novo aqui, né? Y igual a 1 sobre x menos 3, e y igual a 1, sem querer eu apaguei aqui, foi melhor, né? 1 sobre x menos 3, queremos a sua FA menos 1 de x, a sua inversa. Então vamos lá, pessoal, ó. Substituímos o y por x e o x por y, vai ficar y menos 3. O que tem embaixo desse x? 1, né, pessoal? Vou começar aqui por onde tem as variáveis, ó. O x multiplica esses dois termos, então x vezes y, xy, e x vezes 3, 3x, igual a 1. Não é isso? Atenção, ó, 3, 1 vezes 1, 1. Muito bem, pessoal. Nós vamos isolar o y. Então, nós temos aqui, ó, xy a gente repete, o 3x está negativo, passa positivo, fica 1 mais 3x. E esse x aqui que está multiplicando, passa dividindo, não é isso? Ele passa dividindo, o y vai ficar igual a 1 mais 3x sobre x, ok? Esta é a inversa. Vamos ver aqui se eu tomei a função direitinho. É 1 sobre x menos 3, 1 sobre x menos 3. Substitui o y por x, o x por y, x vezes y, xy, x vezes 3, 3x. É isso? O y é só isolar aqui. Nós temos 1 mais 3x sobre x. Esta é a inversa. Portanto, FA menos 1 dx ficou 1 mais 3x sobre x, ok?